Boa noite. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Vamos tentar Sim, fazer o microfone do computador. Me parece que trava menos, fica melhor para todo mundo. O som está ótimo, Denis. Perfeito. Então hoje a gente segue por aqui. Vamos hoje fazer então a sequência formal da prática. E a prática que nós fazemos hoje, que nós fizermos hoje, nós podemos recortar depois a gravação e utilizar essa prática como um recurso, ao, ao adormecer, um pouco antes de adormecer, que aí hoje a gente faz toda a prática formal, a sequência formal, né, da prática preliminar, ou da prática da preparação para o sonho, para o dormir. Então, eu vou pedir para a Lina ou para a Andrea colocar já na nossa tela a sequência de práticas. Se a Andrea está aqui. Perfeito. Então, a Lina que está pilotando aqui. Obrigado, Lina. Nós vamos fazer a sequência. Nós só vamos passar aqui o encartezinho, Lina, só para todos nós vermos já a sequência. Então, nós vamos fazer as 9 respirações. Pode pôr o próximo. Depois, nós vamos para Guru Yoga. Próximo. Refúgio. Bodhicitta. Perfeito. Refúgio Bodhicitta e Eschual. Por enquanto, nós vamos fazer essa sequência antes de adormecer. Então, vamos lá para as 9 respirações. Já nos colocamos a coluna ereta. Observamos o ar que entra e sai de nossas narinas. Trazemos a presença aos 3 canais, o canal central começando a 4 dedos abaixo do umbigo, subindo em paralelo à coluna vertebral, se abrindo no topo da cabeça. O canal central é de cor azul. Ao lado esquerdo, nós temos o canal vermelho, iniciando na narina esquerda, seguindo paralelamente ao canal central e se conectando ao canal central a 4 dedos abaixo do umbigo. Nascendo na narina direita, nós temos o canal branco, seguindo paralelamente o canal central. O canal branco desce até 4 dedos abaixo do umbigo e é um ponto de conexão entre o canal branco, o canal vermelho e o canal azul. O canal branco está associado ao veneno da raiva, à energia masculina e toda a nossa relação
com o passado. O canal vermelho está associado ao veneno do apego, à energia feminina e a todas as nossas preocupações com o futuro. O canal central de cor azul está associado ao veneno da ignorância e a todas as nossas preocupações com o momento presente. Quando nós trazemos toda a atenção para o nosso corpo, de imediato, nós trazemos toda a nossa atenção para esse momento e lugar, para o presente. Com a mão direita, tapamos a narina de cor branca, inspiramos pela narina vermelha, o ar desce até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina branca, levando consigo todo o sentimento de raiva, todas as preocupações com o passado. Mais uma vez. A energia feminina da narina vermelha purifica a energia masculina da narina branca. Mais uma vez, inspire pela narina de cor vermelha. Visualize o Lung passando por detrás dos olhos, descendo e purificando o canal branco. Tapamos a narina esquerda. O ar entra pela narina de cor branca, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina de cor vermelha, expulsando toda a sensação de apego e toda a preocupação com o futuro. Inspiramos novamente pela narina de cor branca. A energia masculina do canal branco desce lateralmente, purifica a energia feminina do canal vermelho. Inspiramos novamente pelo canal de cor branca. Sinta o Lung passando por detrás dos olhos, descendo lateralmente até 4 dedos abaixo do umbigo, subindo pela narina vermelha. Exale pela narina vermelha. Inale pelas 2 narinas. Visualize que o ar entra pelas 2 narinas, desce lateralmente, sobe pelo canal central, liberando todas as preocupações com o presente e toda a ignorância. Sinta o Lung saindo pelo topo da cabeça. Mais uma vez. Visualize que a energia masculina e a energia feminina purificam o canal central, se unem, em união, purificam o canal central, são expelido pelo topo da cabeça. Mais uma vez, agora com bastante calma, inspire pelas 2 narinas. Permita que o Lung entre pelas 2 narinas, desça lateralmente, suba pelo canal central.
e saia pelo topo da cabeça. Relaxe sua mente na altura do coração, no canal central. E agora que você já está familiarizado com o ar tibetano, visualize esse ar diante de você. Por um instante, foque sua atenção nessa visualização. E relaxe sua mente na visualização. No seu coração, projeta-se esse ar e imediatamente esse ar se transforma no Idam, na sua deidade, Tapiritsa, Sherabshama, Shenlaokar. E do coração da deidade emana uma sílaba de cor vermelha chamada Ram, que se projeta até você e te purifica pelo elemento fogo. Ram significa fogo. No coração da deidade projeta-se a sílaba Mam, água de cor azul. Te purifica pelo elemento água. No coração da deidade emana a sílaba Yam, vento. E essa sílaba vem até você e te purifica pelo ar. A testa da deidade, do tigre, de cor branca na testa, emana uma corrente de luz branca que toca a tua testa, o chakra da coroa, e imediatamente faz do teu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Sinta essa corrente de luz branca tocando sua testa. Da garganta da deidade emana uma corrente de luz vermelha marcada pela sílaba Om, que toca a sua garganta e imediatamente faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. No coração da deidade, do tigre azul, marcado pela sílaba Hung, emana uma corrente de luz azul que toca o seu coração, que toca o tigre do seu coração e faz da sua mente a mente de sabedoria de todos os Budas. Sinta essa corrente de luz branca com a sílaba A em sua testa, vermelha com a sílaba Om em sua garganta e azul com a sílaba Hum em seu coração.
A deidade se dissolve em luz branca, na sua frente se torna uma esfera de luz branca e se funde com o seu coração. Funde-se. Deidade e você. Por um instante, repouse na mente e coração da deidade. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize diante de você toda a árvore de refúgio, todos os seres iluminados da linhagem, iniciando pelo espaço da Dharmakaya com Tunzampo, o Buda primordial, de onde decorre todas as linhagens, toda a linhagem masculina, toda a linhagem feminina, os Budas e Bodhisattvas dos três tempos. Visualize essa corrente de seres iluminados ao longo dos 14.000 anos. E que toda essa corrente passa por inúmeros seres e se materializa em nosso professor, Tenzin Wangyal Rinpoche, a quem nós confiamos nossa mente, nosso processo de aprendizagem, a quem nós confiamos o cuidado de nosso caminho rumo à iluminação. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio lama, tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico, tomo refúgio na potente Khandro secreta, tomo refúgio nos três, lama, Idam e Khandro. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio lama, tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico, tomo refúgio na potente Khandro secreta, tomo refúgio nos três, lama, Idam e Khandro. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio lama, tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico, tomo refúgio na potente Khandro secreta, tomo refúgio nos três, lama, Idam, Khandro. Trazemos em nosso coração o desejo de praticar para o benefício de todos os seres, de praticar por amor e compaixão, nos conectamos ao espaço em nosso coração, ao espaço aberto, livre, à espaciosidade amorosa
nos comprometemos a praticar para o benefício de todos os seres. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo, a joia compassiva que realiza todos os desejos, a excelente deidade secreta, Sancho Tartungyal, que é o grande segredo do bom. Gero a intenção de beneficiar os ilimitados seres. Desenvolvo a mente compassiva, orientada para a iluminação. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo, a joia compassiva que realiza todos os desejos, a excelente deidade secreta, Sancho Tartungyal, que é o grande segredo do bom. Gero a intenção de beneficiar os ilimitados seres, desenvolvo a mente compassiva e orientada para a iluminação. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo, a joia compassiva que realiza todos os desejos. A excelente deidade secreta, Sancho Tartungyal, que é o grande segredo do bom, gero a intenção de beneficiar os limitados seres. Desenvolvo a mente compassiva, orientada para a iluminação. Visualize, então, agora, ao seu redor, um espaço de proteção, com todos os protetores bons, com todas as deidades de proteção, com todas as linhagens de proteção, linhagens femininas, linhagens masculinas, mas de modo especial a linhagem feminina das Kandros, das Dakinis secretas. Visualize que o espaço em que você está protegido. É um lugar seguro, é um lugar sagrado, e que elas estão ao seu redor, te protegendo. E no céu, à sua frente, está ela, Senhora dos protetores, a emanação da mãe Kuntunzamo, consorte de Kuntunzamo, a emanação dela como Yeshualmo, ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos, Suprema Mãe Cipigalmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço, seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida, que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshualmo, junto com seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos do Yundrum Bom e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Pacifique sem exceção todos os nossos obstáculos e causas de desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo-os na vastidão do espaço externo, interno e secreto. Somamarayodza, Somamarayodza, Somamarayodza. Quando recita o mantra de Yeshualmo, sinta-se abraçada, abraçado
por Yeshua, num abraço de proteção. Muito bem. Então, essa pequena prática, que acredito que deu aí cerca de 20 minutos, um pouco mais, nós podemos utilizá-la antes de dormir, né, como uma forma de nos prepararmos para a noite de sono, quando dedicamos aí à prática dos yogas do sonho e do sono. Semana passada, nós começamos a estudar e discutir a parte específica sobre a experiência e o veneno da ignorância. E nós iniciamos, então, a leitura e o estudo sobre a ignorância, e o Rinpoche, ele começa distinguindo dois tipos de ignorância, né? Uma ignorância que tem a ver com essa identificação que temos, né? E que, a partir da identidade, nós geramos apego ou aversão, tudo tendo início nessa perspectiva da identidade. E um segundo tipo de ignorância, né, que começamos a ler aí no material na página 32. Agora eu lembro que eu fiquei de enviar essa sequência e acabei não enviando a vocês. Então eu vou lendo lentamente e depois alguém pode me cobrar no privado que eu envio o material. Existe um segundo tipo de ignorância, que é condicionada culturalmente. Ela surge à medida que os desejos e aversões tornam-se institucionalizados em uma cultura e codificados em sistemas e valores. O Rinpoche chama a atenção aqui para o processo de como essa ignorância, que primeiro surge da identidade, então, na identidade surge a partir da ignorância, e a partir dela nós temos, então, aversão e apego. Naturalmente, a identidade se identifica com algo, cria o apego, rejeita algumas coisas, cria aversão. Mas o que o Rinpoche está chamando a atenção é que isso que é individual também pode se tornar coletivo num determinado grupo. Então, a nossa ignorância, a ignorância de cada um, na medida em que vivemos coletivamente, vivemos em grupos, essa ignorância ela vai tomando formas coletivas. Então, a minha identidade, a identidade de cada um de nós, encontra pontos em comum com a identidade do outro. Então, nesse mundo dualista, muitas vezes nós gostamos de uma coisa e não gostamos de outra, mas rapidamente, pela nossa ignorância, pela ignorância de cada um, nós criamos grupos que gostam de coisas comuns e desgostam de coisas comuns. Né? Nos últimos anos, nós vemos uma polarização, quer dizer, quando polariza, de alguma forma, nós estamos vendo cada vez mais brilhar o aspecto da ignorância, porque polarização é resultado de ignorância. Né? Quando polarizamos, nós estamos dentro da perspectiva da ignorância. Quando nós não conseguimos pensar um mundo que não seja polarizado, nós estamos no coração da ignorância. Então, o Rinpoche já chama atenção para isso. Ele chama atenção exatamente para esse aspecto, quando ele diz essa ignorância que é individual, que gera apego e aversão, apego a algumas coisas, aversão a outras, num determinado momento isso pode surgir como grupo, isso pode surgir como sangha, isso pode surgir num ambiente social, econômico.
E aí, a nossa ignorância faz a gente acreditar que A é certo e negar tudo que B faz. Ou ao contrário, ter certeza de que B é correto e imediatamente negar tudo que A faz. Então, quando nós entramos nessa perspectiva, nós não só estamos mergulhados na ignorância, como começamos a tentar convencer os outros de que o correto é A ou o correto é B. Percebem? E a perspectiva da prática espiritual é que não há nem A nem B. Está para além de A e B. Está para além de A e B. Isso é Prajnaparamita. Quer dizer, está para além de A e B. Está para além daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. E quando nós avançamos nos yogas dos sonhos, nós temos uma preocupação lá dentro, que é exatamente flexibilizar a mente para entender e perceber que está para além de A e B. Está para além de certo e errado. Então, de alguma forma, aquilo que eu não gosto, eu acabo tendo de entender como puro, eu tenho de entender como iluminado, assim como todos os Budas. Aquilo que eu gosto, também, entender e perceber como emanação de Buda. Agora, enquanto ainda opero na perspectiva de certo e errado, eu ainda tenho uma visão sectária. E não consigo perceber de que está para além. É claro que, numa perspectiva de uma sabedoria relativa do dia a dia, a gente estará sempre experimentando essa coisa do gosto, não gosto, do quero, não quero, do pode, não pode, do certo e do errado. Na perspectiva absoluta, tudo é puro. A perspectiva absoluta é a natureza pura da mente. Certo e errado, A e B, nada mais são do que fenômenos, nada mais são do que ilusão. Porém, como grupo, nossa identidade, que é a fonte de todo samsara, se encontra com identidades semelhantes. Tanto é que nós criamos guerras, nós criamos dor, nós matamos, por um simples motivo: nós embarcamos na ignorância. Nós embarcamos no dualismo. E o embarque no dualismo, em uma das frentes de A e B, nos leva a mergulharmos cada vez mais na identidade de dor e na ignorância. Então, a ignorância, de alguma forma, ela pode ser culturalmente organizada, condicionada culturalmente, quando nós entramos nessa dinâmica de A e B. Por exemplo, na Índia, os hindus acreditam que é errado comer vacas, mas é adequado comer porcos. Os muçulmanos acreditam que é apropriado comer carne de vaca, mas são proibidos de comer carne de porco. Percebem? Culturalmente, há uma geração, há uma criação, há uma ilusão, há uma perspectiva fenomênica. Para os indianos não se come vaca, mas pode comer carne de porco. Para os muçulmanos não se pode comer carne de porco, mas pode comer carne de vaca. Tudo isso diz da construção cultural. Os tibetanos comem os dois, porco, comem vaca, o iaque, né? Sem problema nenhum. E aí vem a pergunta do Rinpoche: quem está correto? Quem come vaca? Quem come porco? Quem come os dois? Quem come nenhum dos dois? O hindu acha que o hindu está correto. O muçulmano tem certeza que o muçulmano está correto. Os tibetanos acham que os tibetanos estão certos, os muçulmanos estão errados, os hindus estão errados.
as diferentes crenças surgem das tendências e crenças que fazem parte de uma determinada cultura, não da sabedoria primordial. Então, tudo isso é expressão, tudo isso é como a coisa surge e aparece, e a identidade que se cria, né, como uma identidade de dor, muitas vezes, como um corpo de dor, como o Rinpoche chama. Porque nós nos apegamos a esses corpos de dor. Nós criamos o corpo de dor, nós nos apegamos ao corpo de dor e nós sofremos por ele. Nós sofremos por aquilo a que nós nos apegamos. Outro exemplo pode ser encontrado nos conflitos internos da filosofia. Existem muitos sistemas filosóficos que se definem por discordarem uns dos outros em pontos sutis. Apesar de serem desenvolvidos com a intenção de levar os seres às sabedorias, os próprios sistemas produzem ignorância. Na medida em que seus seguidores se prendem a uma compreensão dualista da realidade. Isso é inevitável em qualquer sistema conceitual. Porque a mente conceitual é em si mesma uma manifestação da ignorância. Assim que nós estabelecemos um conceito, imediatamente esse conceito traz em si a marca da ignorância, porque ele surge da mente conceitual. Quando nós dizemos, então, de grupos budistas, de práticas budistas sectárias, o que é uma prática sectária? É uma prática que, de repente, diz assim, eu sou a única verdadeira, eu sou a única certa, todos os demais estão errados. Todos são expressão, inclusive nós. Se nós adotamos uma perspectiva dualista de certo e errado e acreditamos que qualquer outra prática está errada ou inadequada, de alguma forma nós assumimos uma identidade. E ao assumirmos uma identidade, perdemos a oportunidade de permanecermos fora da perspectiva conceitual. Por isso, o Rinpoche chama tanto nossa atenção. Faça a experiência direta. Ouça os ensinamentos, pratique para fazer a experiência direta. Faça a experiência direta da meditação, faça a experiência direta da natureza pura da mente, faça a experiência direta de cada chakra. Porque tudo isso vai aparecer nas várias tradições de uma forma ou outra, tudo isso vai brilhar de uma forma ou outra. Não há certo e errado. Não há bem e mal. Mas há um adequado. E o adequado, na prática e no caminho, é não se apegar a um ou outro. E, principalmente, não ser sectário, no sentido de dizer que as outras práticas estão erradas, são inviáveis, não são corretas. São outras práticas. Nós dizemos que os Budas deixaram 84 mil métodos para atingir a iluminação. E cada um tem um método específico. Cada um tem uma forma. E não ser sectário é estar para além de A e B e entender que nesse mundo de possibilidades, todas essas práticas são possíveis de encaminhar os seres para a iluminação. Quando nós adotamos uma prática, nós não estamos negando outras. Nós só escolhemos um caminho, sem negar os outros. Quando nós adotamos caminhar pelos yogas dos sonhos e do sono, nós não estamos dizendo que Tumo está errado, que Bardo, yogas do Bardo estão erradas, que Chod está errado. Não, nós só estamos dizendo que nós praticamos yogas dos sonhos e do sono. Sem dualismo, não há melhor ou pior. A ignorância cultural é desenvolvida e preservada nas tradições.
ela permeia cada costume, opinião, conjunto de valores e corpo de conhecimentos. Tanto os indivíduos quanto as culturas aceitam essas preferências como sendo tão fundamentais que elas são consideradas bom senso ou leis divinas. O Rinpoche chama atenção aqui para nós para um ponto muito importante, porque muitas vezes a ignorância faz com que nós não consigamos ver. E talvez essa seja a maior dificuldade para nós quando nós somos guiados pela ignorância. Nós dizemos que um budista mata Buda todos os dias, por não reconhecer Buda em todos os seres, por ter uma mente dual. E essa mente dual faz com que nós tenhamos um conceito do que é Buda. E esse conceito que nós fazemos do que é Buda nos impede de ver Buda. Existe um koan do Zen, só fazendo um parênteses, que diz: se você encontrar Buda na rua, mate-o. Por quê? Porque se você identificar com sua mente conceitual um Buda, ele não será Buda. Ele será uma projeção sua. Por quê? Porque a budeidade está para além. Quando nós nos afixamos em conceitos, nós matamos em nome de Deus. Nós fazemos uma guerra em nome de algo que a nossa identidade de dor chamou de Deus, que nós temos certeza que aquele Deus é do jeito que nós queremos, então ele está dentro do nosso aspecto, dentro do nosso espectro de apego, moldado pelo nosso apego, e em nome dele nós matamos. O que a experiência búdica nos diz? Essa realidade está para além. Está para além. Quantas vezes nós brigamos, discutimos, porque minha religião diz A, minha religião diz B. E vamos para o embate. Só que A e B, na perspectiva da natureza pura da mente, nada mais são do que fenômenos. E nem A, nem B têm existência em si. Então, no aspecto individual, a ignorância causa o apego e a aversão que nós vivemos no dia a dia. No aspecto coletivo, a ignorância gera conceitos, nós nos apegamos a conceitos, nós negamos alguns conceitos, nós lutamos por algumas coisas, nós morremos por outras, nós matamos por outras. Tudo porque nós decidimos seguir a ignorância e definir o que é certo e o que é errado. O que o Rinpoche está chamando nossa atenção é que essa coisa de definir certo ou errado, e nós nos fixarmos nisso, se nós mudarmos de cultura, o que é certo para um é completamente errado para outro. Vai para uma outra cultura, o que é errado para as duas é certo para aquela. Mas tudo isso é expressão, só e somente expressão, só e somente fenômeno. E como fenômeno, não tem realidade em si. Onde está a nossa prática? Em ficar além. A natureza da mente está além. Não aquém. Se nós ficamos aquém, nós estamos no embate. Nós estamos defendendo o ponto de vista, defendendo o apego, defendendo a aversão, brigando, discutindo, eu estou certo, você está errado.
Na perspectiva da budeidade, isso é só distração. Isso é perda de tempo, é distração. O nosso tempo, que é curto, talvez 80, 90 anos, é curto. Nós teríamos, se nós queremos encontrar, né, essa joia que realiza todos os desejos, experimentar a natureza pura da mente, a não perder tempo com isso, mas relaxar e fazer a experiência direta da base, da mente ela mesma, daquilo que está para além de A e B. E não nos distrairmos com A e B, com certo e errado. Crescemos nos apegando a várias crenças, a um partido político, a um sistema médico, a uma religião, a uma opinião sobre a maneira de como as coisas deveriam ser. Passamos pela escola primária, primeiro grau, colegial e talvez faculdade, e, de certo modo, cada diploma é um prêmio por desenvolvermos uma ignorância mais sofisticada. Cada grau, agora eu sou mestre, isso que eu sou professor universitário, agora eu sou mestre, agora eu sou não sei o quê, só diz do quê? A minha ignorância está cada vez mais qualificada, mais sofisticada. E não a base, não a abertura. A educação reforça o hábito de ver o mundo através de um determinado olhar, de uma determinada lente. Podemos nos tornar especialistas na visão errônea. Tornamo-nos muito precisos em nosso entendimento e até mesmo apresentá-la a outros experts. Isso pode também acontecer na filosofia, onde se aprende sistemas intelectuais detalhados e se transforma a mente num instrumento agudo de investigação. Mas até que a ignorância inata seja penetrada, estaremos meramente desenvolvendo uma visão adquirida e não a sabedoria primordial. A razão, a racionalidade, essa nossa forma de pensar linear, ela de algum modo nos mantém nesse dualismo. Ela nos mantém nesse aspecto dual. Aí que os tibetanos eles cunham na prática espiritual uma coisa muito importante para nos ajudar a fugir da mente racional ordinária, dessa mente racional comum, que é a devoção. O aspecto da devoção, ele é crucial. Porque devoção diz confiança, devoção diz abandono. Devoção é confiança. É confiança no professor. É confiança no guru. É confiança naquela deidade que você visualiza diante de você quando você faz guru yoga. É confiar plenamente nela e ter coragem de confiar. Isso é devoção. E nós sabemos que devoção, o Rinpoche nos diz isso, nós sabemos que nós estamos avançando no aspecto da devoção quando o simples fato de nós falarmos de nossa deidade, de nós falarmos de nosso professor, os pelos da nuca se arrepiam, as lágrimas vêm aos olhos, pelo simples fato de nós lembrarmos daquele que nos aponta a lua. Não que ele seja um Deus ou qualquer coisa semelhante, mas ele é o dedo que aponta, e nós confiamos nesse dedo, que aponta a iluminação. Nós nos apegamos até pequenas coisas, uma marca de sabão, ou um corte especial de cabelo. Eu costumo dizer que a gente se apega a tudo. Eu me apego ao meu mala, né?
Nós temos os nossos malas, quer dizer, a gente se apega ao mala, se apega à almofada de meditação, se apega ao gato, se apega se apega às pessoas, quer dizer, e vive em função desse apego. Em maior escala, desenvolvemos religiões, sistemas políticos, filosofias, psicologias e ciências. Mas ninguém nasce com a crença de que é errado comer carne de vaca ou carne de porco. Ou um sistema filosófico é correto e outro é errôneo. Ou que esta religião é verdadeira e aquela é falsa. Essas coisas são aprendidas. Essas coisas são ensinadas e são aprendidas. E ensinamos e aprendemos a partir de uma visão conceitual de um Deus para o qual nós damos um nome, definimos um conceito, dizemos o que ele é, definimos o que é certo e errado. E mais que isso, a ignorância nos coloca num lugar em que, ao olharmos o que os outros fazem, a nossa ignorância faz a gente dizer para ele que ele está errado. Quando nós praticamos chinês, praticamos os chakras, experimentamos a espaciosidade, tudo isso é para que a gente consiga experimentar, fazer a experiência do espaço. E qual é a experiência do espaço? Os tibetanos chamam isso de mente-céu. É a mente do céu azul, claro, sem nenhuma nuvem, mas que acolhe a primeira nuvem que passar. Acolhe o primeiro pássaro que passar, porque tudo está contido nele. Tem um planeta Terra contido, tem estrelas, tem sóis, tem galáxias, tem milhares e milhares de coisas que estão ali, nisso que é chamado de espaço, que é só abertura. Quando nós temos mente-espaço, mente-céu, contunzampo, dharmakaya contunzampo, nós olhamos para tudo isso, tudo que está aqui, como quando nós olhamos para o céu e vemos uma imensidão de estrelas. E ficamos embasbacados com a beleza de uma supernova, com a beleza de um buraco negro, com a beleza e com a pureza das nebulosas, de tudo aquilo que é contido no espaço. De forma macro, mente-céu é a capacidade de acolhermos absolutamente tudo. O Rinpoche chama a nossa atenção e diz: nossa mente deve ser como uma lâmpada que acende em meio à escuridão. Ela não escolhe o que ela quer ver, ela só acolhe, ela só ilumina tudo. Se ela se apaga, tudo volta a ficar escuro. Mas no imediato momento em que ela é acesa, ela não pergunta por quanto tempo esteve a escuridão aí, o que a escuridão estava fazendo. Não, ela só ilumina. Ela só brilha. E como só brilha, só ilumina. Mente-luz, mente-céu, mente-espaço. Só acolhe. Nós dizemos que quando nós praticamos chinê, nossa mente vai se tornando como o céu, como o espaço. E como o espaço, as nuvens podem surgir. É uma decisão nossa permanecer como espaço ou se tornar nuvem com a nuvem. É uma decisão nossa permanecer como espaço ou na nuvem de tempestade sofrer com a tempestade e se tornar tempestade. Ou entender que ela é só uma nuvem de tempestade, assim como o pensamento em chinês. Só um pensamento que passa, eu não sigo. A mente da ignorância, a mente dual, onde nós estamos, qualquer aversão, ela se perde, ela se torna nuvem. E aí ela se torna confusão, ela se torna
trovoada, ela se torna chuva, ela segue tudo aquilo. A mente céu acolhe o momento de dor, acolhe o sofrimento, mas em nenhum momento ela se confunde com o sofrimento. O que faz com que nós nos confundamos com o sofrimento é exatamente esse aspecto da ignorância, em que nós não percebemos tudo isso como fenômeno e como um fenômeno que simplesmente brilha. A lealdade a certos valores é resultado da ignorância cultural, mas a propensão a aceitar visões limitadas se origina do dualismo, que é a manifestação da mente inata. Por que nós somos dualistas? Porque nossa mente inata traz o aspecto do dualismo. Aí o Rinpoche vai dizer, mas espera aí, isso não é ruim. Isso é ser humano. Isso é nossa condição. Então não é ruim que a gente se apegue a algumas coisas, que a gente tenha aversão a outras. No aspecto dzogchen, a gente vai se aprofundando, e a gente percebe que isso também é manifestação. Também não tem realidade em si. É simplesmente assim. Nossos apegos podem levar à guerra, mas podem também manifestar tecnologias úteis e artes diversas que são de grande benefício para o mundo. Enquanto não estivermos iluminados, participaremos do dualismo. E está tudo bem, porque nós somos dualistas. Há um ditado tibetano que diz: quando no corpo de um burro, aprecie o gosto do capim. Em outras palavras, devemos apreciar e aproveitar essa vida, porque ela é significativa e preciosa em si mesma, e porque é a vida que estamos vivendo. Na medida em que nós adentramos na prática, nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes do nosso apego e da nossa aversão. Só não teremos apego e aversão quando nós nos tornarmos Budas, quando nós realizarmos a budeidade. Mas até lá, nós estamos operando no apego e na aversão. E tentando cada vez mais nos afastar desse aspecto dual. Eu vou terminar, vou pedir licença, mais 5 minutos, só para a gente terminar essa parte. E aí, na semana que vem, a gente começa o estudo do karma, que é traço kármico, como ele funciona, onde ele surge e como ele marca a nossa existência. Se não tomarmos cuidado, os ensinamentos podem ser usados para manter a nossa ignorância. Esse é um ponto crucial. Se nós não estivermos atentos, até o ensinamento que a gente recebe vira ignorância. Né? Às vezes, como nós como praticantes, começamos entre nós dizer assim, eu tenho iniciação no Buda tal, eu tenho iniciação em não sei o quê, eu já aprendi não sei o quê com o professor tal. Quer dizer, nós vamos criando dualismos e fazemos do ensinamento que era para abrir um espaço de fechar. Como que se nós fôssemos acumulando coisas. Então, nós precisamos tomar cuidado para que o próprio ensinamento não crie em nós mente dual, não fortaleça o dualismo. Pode-se dizer que é ruim para uma determinada pessoa obter um grau elevado, ou errado ter restrições dietéticas. Mas essa não é a questão. Ou poderíamos dizer que a ignorância é ruim, ou que a vida normal não passa de estupidez sansárica.
Mas a ignorância é simplesmente um obscurecimento da consciência. Estar apegado a ela ou rejeitá-la é apenas o mesmo velho jogo do dualismo, jogado no reino da ignorância. Podemos ver quão penetrante ele é. Até mesmo os ensinamentos têm de trabalhar com o dualismo, encorajando o apego à virtude, por exemplo, e a aversão à não virtude. Percebam, até aqui tem dualismo. Apego à virtude e a aversão à não virtude. O Rinpoche está dizendo, em algum momento, os ensinamentos vão usar do próprio veneno da ignorância, do veneno da aversão e do veneno do apego, apegar-se à virtude e negar a não virtude. Paradoxalmente, utilizando o dualismo da ignorância para superar a própria ignorância. Quão sutil a nossa compreensão tem de se tornar e quão facilmente podemos nos perder. É por isso que a prática é necessária, a fim de obter a experiência direta. Esse é o ponto. Nós praticamos para quê? Para fazermos a experiência direta. Em vez de apenas desenvolver um outro sistema conceitual para detalhar ou defender. Esse é o ponto. Porque nós corremos o risco de nos adentrarmos nos ensinamentos, decorarmos os ensinamentos, começarmos a comparar ensinamento de um mestre com o outro, falar, o fulano ensina melhor, o Beltrano ensina certo, aquele lá ensina errado. E passamos por dezenas de rinpoches, por dezenas de geshes, por dezenas de lamas, e não fazemos a experiência direta. Estamos acumulando iniciações, acumulando ensinamentos, acumulamos retiros, acumulamos um monte de coisa, fazemos várias coisas, mas não praticamos uma em profundidade, ao ponto de fazermos a experiência direta da mente iluminada. Enquanto nós não fazemos a experiência direta, nós estamos no dualismo. Nós estamos experimentando a briga, escolhendo A ou B, e permanecendo em A e B. A experiência direta nos liberta de A e B. A experiência direta não está preocupada com o certo e errado num determinado ensinamento. Ela vai dizer, é só um ensinamento, é só um caminho. Tem aquele, tem esse. Tem outro. E tem mais um. E todos são dedos apontando. E nós não estamos preocupados com os dedos que apontam, mas para aquilo que os dedos apontam. Quando nós nos perdemos na ignorância, quando nós estamos preocupados com dedos. A devoção faz nós reconhecermos no professor ou a capacidade dele de nos direcionar. E nós seguimos na devoção por essa capacidade. E aqui nós temos confiança e devoção. É por isso que a prática é necessária, a fim de obter a experiência direta, em vez de apenas desenvolver um outro sistema conceitual para detalhar e defender. Quando são vistas de uma perspectiva mais elevada, as coisas se nivelam. Quando nós olhamos para o céu estrelado, tudo é estrela, está nivelado. Buraco negro, galáxia, tudo é estrela. Quando nós olhamos de forma distante, as perspectivas políticas, econômicas, que causam tanta dor, que tiram o sono de uns, que brigam com os outros, que criam conflitos familiares, quando nós olhamos de longe, nós estamos falando de algo que se nivela, de algo que tende a ser parecido, ou muitas vezes igual. Na ciência, nós falamos de teoria da ferradura do cavalo.
Os dois polos são extremamente diferentes, estão brigando, 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 brigando. Quando você se aproxima, eles estão bem perto. Teoria da ferradura. O que o Rinpoche diz? Há uma tendência de que se nivelem. Há um olhar mais elevado. Da perspectiva da sabedoria não dual, não há nada que seja importante. E não há nada que não seja importante. No aspecto da sabedoria não dual, o que importa é a experiência direta, a experiência da natureza pura da mente e sua manifestação como amor, compaixão, equanimidade e alegria, que são as 4 incomensuráveis, que são resultado da experiência direta com a base. Amor, alegria, equanimidade e compaixão. Não que a gente desenvolve isso, mas essa é a característica central, né, de um Buda perfeitamente iluminado. Muito bem, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Temos aí alguns minutinhos. Boa noite, amigo. Boa noite, amigos. Não, nem só a clareza, né, desses ensinamentos me faz silenciar. É muito claro, né? Faz muito sentido para mim. Muito sentido. Só posso agradecer mesmo. Obrigado, Cida. O Rinpoche, ele tem uma capacidade de apontar, né? Ele tem uma clareza, uma capacidade de apontar, e ele vai apontar direto ao ponto, né? Ele toca exatamente naquilo que a gente precisa, assim, para ver, né? Abre os horizontes. O que eu estou achando interessante é que você, vez por outra, pega o texto do livro novo e você está traduzindo, como foi o caso hoje. Eu estou aqui o nosso livrinho antigo de alguns anos atrás, né? E aí ele fala, ele encontrou nessa revisão uma maneira mais delicada ainda de dizer mais claro. Está muito bonito, está muito bom. Estou aqui com o meu livrinho velho, todo rabiscadinho. Mas aí hoje você trouxe, eu comecei a comparar, botei ele aqui do lado, mas é muito interessante. E eu me lembro da preocupação do cuidado dele em fazer cada vez mais, em tornar cada vez mais claro para nós ocidentais esse conhecimento. Esse cuidado dele me faz reverenciá-lo amorosamente, né? A minha devoção a ele é muito, muito, tem vários aspectos, mas esse aspecto, esse cuidado que ele tem, esse compromisso que ele tem em tornar claro. Eu sou professora, né? E aí, como professor, a gente tem esse cuidado, como você também é professor. E aí é bom chamar o Rinpoche de professor também, né? Mas ele de uma maneira amorosa, compassiva, e tem só bênçãos na vida de todos nós, né? Que ele tenha vida longa para ficar muito tempo conosco. Agradecido, amigo. Um abraço a todos. Cida. Pode fazer pergunta ainda, Denis? Oi, Gisele, eu estou te devendo uma resposta. Qual? Por Eu faço favor. muita pergunta, né? Assim, eu estava ali ouvindo essa parte da nossa ignorância. A gente não querer qualificar no poder ou no dever, não sei. Aí, outra coisa como errado. E esses dias eu estava lendo o livro do Dalai, que é aquele Sinta Raiva. E eu estava bem numa parte que fala assim, que diante da injustiça social, a gente tem que ter essa raiva, que é uma raiva que leva para o movimento, para mudar as coisas. Então, quando eu reconheço uma injustiça, para mim aquilo está errado. Então, isso me gera um conflito, sabe, de me posicionar. Porque senão parece que eu fico indiferente, eu olho aquilo indiferente, tá acontecendo aquilo ali, estão passando fome, tudo bem, né? Ou, sabe, então isso me causa, assim,
um desconforto mesmo, de posicionamento, de ação. Eu queria que você comentasse, juntasse esses pedaços aí para mim. De alguma forma, Gisele, quando a gente olha para esse aspecto da raiva, primeiro, como uma expressão da própria mente. O Rinpoche diz, isso não é ruim. A mente é dual, ela está aqui, e isso não é ruim. Então, nós temos o aspecto da raiva. Uma mente treinada, ela reconhece a raiva, ela segue ou não a raiva, e ela pode transformar essa raiva em algo luminoso. Como praticante Dzogchen, nós praticamos no aspecto da iluminação que existe em cada veneno. Porque o veneno é sabedoria. Então, há uma raiva, qual é a diferença? A diferença está no aspecto da consciência. E quando esse professor utiliza esse aspecto da raiva, eu sei qual é o livro, do Dalai Lama, o Sinta Raiva. Por que ele é interessante? Porque ele está chamando exatamente para esse aspecto, no sentido de que há uma possibilidade do uso da raiva no aspecto da compaixão. Porque é por compaixão, no caso de uma injustiça social, que nós temos um movimento da raiva, uma ação, um movimento da ação, no sentido de mudar e transformar o sofrimento físico. Shantideva diz que ajudar uma pessoa que sofre é muito mais importante do que venerar milhões de Budas. E nesse aspecto, o aspecto da raiva, nós dizemos de uma raiva como ação mesmo. Quando, semana passada, a gente discutiu um pouco, não sei se foi nesse grupo, eu acho que sim, os 4 poderes, né? E nós falávamos do poder, então encontramos a natureza pura da mente, e isso dá para nós uma certa estabilidade que nos permite ser compassivos, que nos permite ser incrementadores e que, em alguns aspectos, nos permite ser irado. A energia da ira e a energia da raiva são muito parecidas. A diferença é que uma é consciente. A energia da ira, ela é consciente. É a energia de Cipigalmo. Né? É uma energia consciente. É irada, é dura. É dura. Ela vem para resolver um problema. Ela vem para encerrar um ciclo. Mas ela é compassiva e é consciente. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, nós não negamos os venenos, né? Nós podemos dizer que o amor de mãe tem um aspecto do apego, que o cuidado tem um aspecto do apego, só que é um apego consciente, não é o apego cego. E é o apego, tanto no aspecto da raiva, como no aspecto do apego propriamente, que seriam as deidades mais pacíficas, mais compassivas, é um apego consciente. E é um apego que tem como fundamento compaixão. Então, nós dizemos que Sherab Chama nos pega no colo, nos dá chazinho, né? Cuida como a mãe cuida de um filho doente. Cipigalma é aquela que dá umas palmadas, que falou, cara, o que você está fazendo? É a mãe irada que faz isso, que dá as palmadas, não por raiva, por compaixão. Então, é a correção compassiva. E o sentir raiva aqui, frente à injustiça, frente à dor, frente ao sofrimento, tem como fundamento, deve ter como fundamento a compaixão, o benefício de todos os seres. Senão, nós estamos agindo por raiva. E aí, raiva pela raiva só produz mais samsara. Não sei se ficou claro, Gisele. Ficou assim, muito obrigada. Ficou assim, muito obrigada mesmo. Muito bem, gente. Boa noite. Vamos dedicar. Lina, peço ajuda
a gente disponibilizar a dedicação e a prece de longa vida. Acho que está bem no final. Aqui. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Teze Wangyal Rinpoche. Pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa a sua vida ser muito longa. Boa noite a todos, boa semana. Nos encontramos aqui na próxima segunda. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, um abraço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada.